Olá, pessoal. O Instagram tá pedindo aqui para ir, porque tá convidando vocês, né? Então, estamos aqui. Já estou em direto, esperando. Vamos ver quem chega. Então, enquanto não chega, como esse vídeo vai ficar guardado e vocês vão ver depois, eu vou falar sobre algumas coisinhas. Então, o vídeo da semana passada, eu anotei aqui para não esquecer. O vídeo da semana passada, ele ficou um pedaço sem som. Espero que esse não esteja sem som. E aí eu fui trabalhar com o vídeo, baixei o vídeo para tirar a parte sem som, porque as pessoas estavam entrando e estavam falando que não tinha som, e depois eu não consegui subir o vídeo de novo. Então, para não ficar sem o segundo encontro dos dedinhos, alguns dedinhos de conversa comigo, né? Então eu vou, oi Jess, então eu vou fazer um compacto do nosso segundo encontro de dedinhos de conversa comigo, tá bom? Eu preparei e subi, estou subindo todos os vídeos alguns dedinhos de conversa e também subi os vídeos dos outros vídeos das lives que eu fiz. Estão lá no meu canal, que eu nunca mexi no canal, mas eu resolvi disponibilizar para as pessoas terem mais facilidade de acesso. O endereço do meu YouTube, do meu canal, tá lá na minha bio, aqui no Instagram, tá? Então, se você quiser olhar o primeiro encontro, o segundo encontro que eu vou estar gravando daqui a pouquinho, e mais esse encontro, eles vão estar lá disponível, além das outras lives que eu fiz com amigas, com pessoas que me convidaram para participar dos seus projetos, né? A outra coisa, enquanto eu estou esperando aqui, também eu vou estar lançando agora para agosto o Círculo de Mulheres Maduras. Vai ser online na plataforma Zoom, também lá na minha bio tem. Então, se você estiver interessada, você entra lá e coloca algumas informações e eu te mando todo o projeto, o plano, as aulas vão ser... Eu estou fazendo uma perguntinha, se prefere de manhã, de tarde ou de noite, para poder equiparar, né, Portugal e Brasil. Mas vai ser um trabalho bem legal, porque esse trabalho eu realizava de forma presencial e a gente vai trabalhar online. Então, é uma certa comodidade, né, nesse tempo de crise, e também uma experiência nova para mim. Então, assim, eu espero que vocês gostem, mulheres que estão aí na fase, já como madura, né, na fase de 40. Existem muito poucos círculos que acolhem essas mulheres, que acompanham, que apoiam, né, as mulheres que estão entrando na menopausa e além da pausa, porque a menopausa, né, como eu já comentei, ela é muito longa, né, e às vezes a gente se sente muito sozinha nessa parte, tá bom? Então vai ser um... Oi, Natasha. Vai ser o Círculo de Mulheres Maduras, vai ser em especial para mulheres mesmo que estão... Eu não vou falar sobre a menstruação consciente, não vou falar sobre ciclicidade. Nós vamos falar sobre os ritos de passagem, que acompanham a jornada da mulher madura, tá? E que vai ser o tema da semana que vem no nosso último encontro, no quarto último encontro de alguns dedinhos de conversa. Então, só lembrando que todos esses vídeos, eu tô achando que as lives não... As lives, elas estão... As pessoas não estão acompanhando muito, elas ficam me procurando para ver depois por que eu não gravei, por que eu gravei, onde está, para poder assistir, né? E, então, a gente vai estar terminando essa quarta, ainda vou estar fazendo, mas estão todas disponíveis no YouTube, tá bom?
que tá lá na minha bio. Tá legal? Bom, eu sei como vocês vêm, não vêm aqui direto, me vendo aqui, coisa e tal, né? O problema é que quando a gente grava, a gente pode cortar ali os furos, né? Mas online, ao vivo, não dá, né? Então, vamos nós aí no nosso tema dessa semana. E hoje a gente está ao vivo mesmo, tá? Mas eu acredito que depois eu comece a gravar e disponibilizar no YouTube para vocês. Bom, nosso assunto hoje, olha, eu falei que eu jurei que eu ia trazer uma garrafinha bonitinha, mas não adianta, acabo trazendo essa aqui. Aqui em Portugal tá muito calor, não sei como é que tá aí pelo Brasil, mas aqui tá muito calor. Bom, então, nosso assunto de hoje é sexualidade da mulher madura. Então, para falar de sexualidade da mulher madura, hoje eu vou pedir que a gente faça um pouquinho de reflexão, tá? Eu vou fazer bastante pergunta hoje para que você pare e pense sobre a sua sexualidade. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de perguntar para vocês, para você que está aí, ou para você que está me assistindo, é como é o sexo para você? Como é que você sente o sexo dentro de você? Como é que você construiu esse sexo dentro de você? É um sexo prazeroso? O sexo para você é um prazer? Ele é intimidante? Ele é violador? Ele é prazeroso? Ele é amoroso? Ele é uma obrigação? Como é que você percebe que o sexo é para você? Como é que você construiu esse sexo dentro de você? É muito importante a gente entender como esse sexo está construído dentro da gente. Por quê? A gente tem toda uma crença e coisas que a gente viveu no passado que fizeram que ele se tornasse dessa maneira para você, né? Como é que foram as minhas primeiras relações? Como é que foi o que eu escutava em casa com a minha mãe, com a minha avó? Será que a minha avó era super bacaninha, gostava a beça de fazer sexo? Ou a minha mãe era uma pessoa que não gostava de fazer sexo? Ou a minha bisavó foi violada? Ou até mesmo você se sente invadida quando faz sexo? Ou talvez até muitas mulheres sintam, não, sexo é só para procriar, não é para prazer, né? Eu não posso, se inibem de ter desejos. Então, quando eu faço essa pergunta para vocês, é para vocês conseguirem assim, imaginarem, pensarem e refletirem sobre o que é o sexo para você. Pois é, né, Natasha? Hoje é prazeroso. Isso é que é importante, porque a maturidade, ela traz esse olhar. Quando a gente se cuida, a maturidade traz esse olhar de você até dividir o que é seu, o que é do outro, o que você está trazendo na sua bagagem. Porque menopausa e além da pausa é um momento de reflexão, é um momento de avaliação, é um momento de você olhar para dentro e questionar muitas coisas. E dentro dessas muitas coisas tem a sexualidade, né? Será que nessas relações que você procurou ao longo da sua vida, você procurou só desejo e necessidade? Será que nessas relações que você até então tem tido, você tem tido amor? Você se relaciona com o coração? Você se relaciona com a alma? Então, eu quero acordar, despertar essas perguntas em vocês. Porque uma relação, o sexo, a sexualidade, ela é uma coisa alquímica, ela é transformadora e alquímica. Então, quando você passa por um processo, por uma relação onde você vai fazer um amor,
com coração e com alma, que é o que a mulher da menopausa e além da pausa vai desejar. Você vai ser cobrada, digamos assim, né? A sua energia, você, o seu íntimo, quer depois da menopausa e além da pausa, esse amor de coração e alma. E quando a gente faz essa nossa sexualidade, a gente usa o sexo com amor e carinho e coração, você traz uma energia dourada da terra em que ela vem com uma força e traz o estopim aqui no seu chakra, ela passa por todos os chakras e abre. Então transforma. Essa energia está dentro de você, te traz criatividade, te traz vida. Ela é alquímica, é necessária, né? A gente tem necessidade. Lembra, ó, quando a gente namora, né? Volta e meia a gente sai para encontrar com as migas, né? Elas falam: nossa, o seu olhar tá brilhando, nossa, teve uma noite boa. Porque é isso que o sexo faz. O sexo, a transa ou amor, digamos assim, ele traz isso, ele traz bem-estar, ele traz alma, ele traz coração para a nossa relação, para você, porque tem troca de energia. Então, quando você faz sexo com alguém ou transa com alguém, você está trocando a sua energia com a pessoa, e essa energia, quando você mistura o seu líquido, pode dizer, mas eu uso camisinha, mas existe o contato energético, a vibração energética dos dois. Você fica com as memórias daquela relação. Algumas pessoas dizem 3 anos, outras dizem 7, mas eu digo que dependendo do que é o sexo para você e como você teve aquela relação, ele pode ficar por muitas vidas e seguir de geração a geração, né? Mas porque tem essa energia. Então, quando você tem uma relação, existe uma sexualidade em que tem essa troca de energia, mas ela não é bacana, essas memórias ficam, né? E aí, existe a questão de muitas técnicas, existe a questão de muitas técnicas. Quando a gente trabalha, eu faço a terapia menstrual, a gente tem uma parte em que a gente trabalha a sexualidade. Sexualidade é vida, né? É criatividade, né? Não é só para ter bebê, né? Não é só para ter os nossos projetos. Mas o que acontece? Também a gente precisa dar uma olhada de curar. A gente precisa curar as nossas dores. A gente precisa ressignificar algumas crenças que você possa ter criado, que você adquiriu essa crença através de convivência, que você trouxe essa crença no seu DNA. A gente precisa curar, a gente precisa ressignificar. E existem muitas técnicas, como eu estava falando, tipo terapia menstrual, a gente trabalha a sexualidade. Existem outros recursos que a gente pode fazer uma ressignificação dessas dores e curar essas dores. A gente pode fazer, tem limpeza energética, tem banho de assento, a gente tem vaporização do útero, e tem também que muitas pessoas que chegam até mim, que fazem, que são as Ionis Eggs, né? E, por exemplo, eu vou falar o nome dela aqui sem pedir permissão, me desculpa, mas a Lourdes Pedretti, que faz um trabalho lindíssimo com Ione, porque agora, por favor, procurem terapeutas e terapias, procurem um acompanhamento com a sua ginecologista, e inclusive procure aonde você vai comprar o seu óvulo, se for isso melhor para você, né? Porque a gente até com próprias ervas, com o próprio óvulo, com uma série de coisas, a gente precisa saber a procedência. Porque existem muitas coisas sendo vendidas que às vezes não são plantadas com carinhos, não são orgânicos, tem um agrotóxico, e você vai colocar isso dentro do seu corpo. Então, assim, você está
Você está fazendo essas terapias para se curar, não para trazer mais questões de alergia, bom, enfim, uma série de outras coisas. Então, procure sempre acompanhamento. Então, o que eu posso dizer? Existem técnicas que ajudam a mulher a ressignificar, a ter uma vida sexual mais, eu digamos, ter a sua relação mais equilibrada. Eu não estou dizendo para ninguém não fazer, eu não estou querendo dizer que se não for por amor é não fazer, porque cada um sabe da sua vida, né? Mas para a mulher madura, para a sexualidade da mulher madura, que quando você passa desse limiar que sai do externo, vai para o interno, você vai ser, digamos assim, não acionada, mas você vai passar ali por uma reflexão, né? E aí é interessante que nessa reflexão, bom, depois eu falo isso, senão eu vou sair um pouco do tema do tema dessa live. Então, o outro assunto também que eu queria falar Ai, de novo, não se ouve? Oh, meu Deus. Não sei o que está acontecendo. Vê se está ouvindo. Está no máximo aqui. Márcia, vê se melhorou. Porque eu não sei mais. Está direitinho, está no máximo. Então, eu não sei. Tomara que esteja escutando. Ai, tomara, porque 2 vezes seguida problema de áudio é complicado. Eu acho que é o coisinha que eu prendo, que tá apertando, tá apertando alguma coisa que não tá bom. Bom, mas voltando. Então, assim, procurem. Obrigado. Estão ouvindo bem. Márcia, vê se o seu som tá baixo. Então, o que é importante a gente perceber que essa passagem dessa transição é importante a gente procurar ajuda. A gente saber. Agora, se você tem uma sexualidade em que você, junto com o teu parceiro, você tem essa questão do amor, você tem essa questão dessa cumplicidade, coração e alma, certamente quando você chegar na fase da menopausa e além da pausa, talvez você passe com muito mais suavidade, né? Uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que repetindo um pouquinho, sensualidade. A sensualidade é uma coisa que poucas de nós conseguimos passar durante a nossa juventude. Eu, por exemplo, eu fui criada numa época em que talvez até você se masturbar, talvez você até sentir o seu corpo, tocar no seu corpo, era uma coisa feia, né? Hoje, graças a Deus, a gente está bem mais, né? Todo mundo está se tocando, está todo mundo se olhando, mas eu pergunto, você se olha? Você já fez algum exercício em que você possa passar uma pena, que você possa passar uma seda, para ver como é que seu corpo está reagindo, como a sua sensualidade está acontecendo? Às vezes, num banho, muitas pessoas, eu pelo menos, às vezes é muito prazeroso, né? A gente entrar, tomar aquele banho e deixar aquela água escorrendo pelo corpo. Quem faz o trabalho já com uma menstruação consciente já está acostumado a se olhar, a pegar um espelho, olhar a sua vagina. Então você se observa, você se vê, você se percebe, você percebe em você quais são os seus pontos, o que te dá prazer. Isso, gente, para a sexualidade da mulher madura é muito importante. Então, se tem algum tabu, vamos procurar ajuda, vamos botar esse tabu, vamos ressignificar essa crença e vamos sim, mulher de 50, 60, eu tenho 63, vou para 64, estou muito feliz, toda hora eu estou falando isso porque vai ser mês que vem que eu vou fazer, 64 anos,
Vamos transmutar isso, vamos sentir o nosso corpo, vamos nos tocar, porque menopausa e além da pausa vai ser necessário você se reinventar, né? Porque como eu comentei, o sexo para a mulher pós-menopausa não é aquele sexo só de desejo, de interesse, de manipulação. O seu corpo, o seu eu, a sua alma pede que seja um corpo de coração a coração. Então, se você quer, né, estar bem com a sua sexualidade, menopausa e além da pausa, observe, cuide da sua sensualidade, observe a sua sensualidade, observe o seu corpo, porque isso vai ajudar com que você encontre, junto com o seu parceiro, encontre no seu parceiro também uma pessoa para te apoiar, né? Porque o orgasmo é lindo, é maravilhoso. Se você está sozinha, então faça de outra maneira. Tem muitos brinquedos hoje em dia, né, que a gente chama de brinquedos, mas tem muitos recursos em que você pode ter o seu orgasmo, que você pode sentir prazer, que você pode sozinha se tocar. Se você tem parceiro, trabalha isso junto com ele. Faça tudo aquilo que a gente achava que era maluquice, que a mulher era doida porque fazia, porque vai ser necessário usar o lúdico, talvez muitas vezes o lúdico, para poder alcançar o prazer, para poder alcançar essa sintonia de coração e alma, né? Porque quando a gente está novo, a gente está lá com todos os nossos hormônios acima, tocou, a gente já está com tesão, já está com um monte de coisa. A mulher, quando está madura, naturalmente, por falta do estrogênio, ela pode ter uma secura. Então, se você se mantém ativa, mesmo que seja através de autotoque, né? Se você se mantém uma mulher ativa, você ajuda a melhorar essa lubrificação. Porque eu não estou falando da lubrificação fora, não, como eu comentei da outra vez, da semana passada. Tem aqueles pontinhos, aquelas glândulas do lado de fora, que lubrifica ali fora, mas tem o canal vaginal, que é o que te leva com a fricção do pênis a esse orgasmo, que ele precisa estar molhadinho, né? Então, também tem os recursos também tem os recursos das lubrificações que você pode utilizar. Então, faça isso com o seu parceiro. Crie essa cumplicidade com ele para que essa sensualização, essa parte lúdica, essa invenção, essa criatividade dessa fase de menopausa e pós-menopausa pode te trazer. Porque a gente não vai ficar com aquele... eu quero namorar 5 vezes por semana. Mas vamos ter aquela relação com amor, com coração. E é isso que pede. Por isso que muitas mulheres, às vezes, se sentem muito... eu perdi a libido, né? Quando chega ali na menstruação. Eu tô sem libido, não tô lubrificando... Porque ela vem num ritmo, talvez ela venha num ritmo com algumas crenças e com algumas dores energéticas, né? De relações passadas, de crença, de ancestralidade, que quando chega nesse processo, ela não consegue entender, ela fica confusa. E às vezes diz, eu estou com falta de libido. Porque é uma experiência diferente de tudo que ela passou, porque o estrógeno baixa. Então, fisicamente, ela está diferente, né? Então, é muito importante. Se sente, não está entendendo o que está acontecendo, procura ajuda. Procura uma ginecologista que seja... Eu bato muito com isso na tecla, gente. Não fique dentro de casa, sozinha, achando que isso é uma doença, que isso é uma vergonha. Não é. E em agosto eu estou lançando o Círculo de Mulheres Maduras, até para que você perceba que as suas questões também é questão
nossa, também existem outras mulheres com as mesmas questões. Eu talvez já tenha passado as mesmas questões que você está passando agora. Então, quando a gente se reúne em círculo e agora online, a gente vai trocar e você vai ver que você não está sozinha, tá bom? Agora, eu queria, se vocês tiverem pergunta... Ô, Roberto Mariano, que bom você estar aqui, hein? Que legal! É bom ter homens na lives. Eu queria fazer umas perguntas para vocês refletirem, tá? Olha só as perguntinhas. Você só deixa entrar no seu corpo quando ambos se respeitam e se honram? Pensa aí. Quando você se relaciona, vocês se tocam com o coração? Ou vai só, né? A cabecinha. Quando você transa, pensa, você lembra que você está criando um vínculo energético com essas pessoas por 3 anos ou mais, quem sabe até para as futuras gerações? Você só faz sexo quando está sexualmente e energeticamente excitada? Eu tenho mais umas 10, 15 perguntas aqui que eu poderia estar fazendo para vocês, mas eu não quero me alongar. Pense nessas perguntas e veja qual é a sua resposta. Eu sugiro, se você disse não, mesmo que você seja nova, que não já esteja com seus 30 anos, ou ainda esteja assim em plena jovialidade, né, que está ainda no seu período ciclo reprodutivo. Se você respondeu não, procure uma pessoa que possa te ajudar a ressignificar essas questões, né? Não estou dizendo que fazer sexo não, mas vamos prestar atenção para de repente a gente estar mais consciente do que a gente está falando. Porque é aquilo, né? Quando a gente passa para a menopausa e além da pausa, a conta vai chegar, né? Como é que a gente quer a conta? Quer aquela conta com valor imenso, em que a gente passa uma transição com muito sofrimento, ou a gente quer passar por uma transição consciente, né? Com uma sexualidade consciente, com a sua saúde sexual, saúde física e energética sexual consciente. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, tá? Esse Mariano é corajoso mesmo. 3 anos, Márcia, são 3 anos. A doutora Paige, que tem o livro Os Mistérios da Mulher, que ela é sensacional, já tive a oportunidade de estar com ela em workshop. Ela fala 3 anos. Eu já tive outros workshops, outras formações que falam 7. Se você for olhar através da espiritualidade, eu acho até que isso é quase que para a vida toda, né? Porque a parte sexual, a transferência da energia, quando você está envolvida, a pessoa está dentro de você, tanto no sexo oral também, não é só com penetração, tá? No oral também, você está tendo uma troca de energia muito grande com essa pessoa. Então, quando você vai para a espiritualidade, ela fala de uma coisa muito mais longa. Existem alguns recursos, né? Porque o nosso corpo é sagrado, né? O nosso corpo é sagrado. Eu, pelo menos, considero o meu corpo sagrado, né? Então, existem algumas jovens, assim, que ainda estão muito fogosas. Então, elas fazem todo um processo de limpeza energética. Também elas fazem um processo
de tentar, através de criar campos, né? Campo sagrado, um círculo sagrado, para evitar que essa contaminação com qualquer pessoa ela seja maior, mas elas se cuidam. Pode ser até que elas refletindo aqui nas perguntas, respondam não a uma, duas, três perguntas. Mas depois elas têm um cuidado, elas são sabedoras do que está acontecendo. Aí a escolha é tua, né? Existe um grupo na terapia menstrual que tem um grupo no WhatsApp que são mulheres, meninas, né? Normalmente meninas mais moças, né? Ou mulheres também, que se reúnem e elas fazem a limpeza, que ela tem uma duração, né? Mas essa limpeza é acompanhada pela Zuma, né? Aqui nos forma na terapia menstrual e eles fazem essa limpeza. Então é uma série de coisas. Primeiro você limpa o seu canal, que aí tem gente que usa alho, porque o alho ele né? Para quem conhece um pouco, usa alho, coloca como se fosse um OB. Aí não gosto de falar essas coisas, não, olha, não é para fazer, tá? Mas sem acompanhamento. Então a gente usa vários recursos que faz essa limpeza de tempo em tempo. Então você não vai precisar chegar lá na menopausa para pensar nisso. Mas talvez o público que eu esteja atingindo aqui, né, pelo tema, sejam pessoas que talvez não tenham essas informações, né? E quando a gente tem informação, aí a gente pode partir para uma ação, né? A gente pode ficar onde a gente quer ou a gente pode mudar o que a gente achar que deve de mudar, né? E o meu intuito aqui é passar uma informação. Então, existe, né? De repente, uma pessoa com 60 anos não vai querer colocar uma ione, né? Ione eggs, usar o ione eggs porque se sente meio assim de colocar um óvulo. Mas existem outras maneiras, através de chás, como eu comentei, né? De vaporização, em que você trabalha essas memórias que ficam no seu canal vaginal, que é onde, de acordo com os estudos, essas memórias ficam registradas, né? Espiritualmente, imagino que fique registrado para sempre. Isso, Márcia, espiritualmente, a espiritualidade diz que fica registrado para sempre, né? Então, é muito... A gente tem que ter um certo carinho com o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, né, é o habitar da nossa alma, né? Então, por isso que a gente tem sempre que cuidar do nosso corpício, da nossa mente, né? O que está passando, o que a gente está criando, que crença a gente, que comportamentos que às vezes não são tão bons, a gente está reforçando, né? E o espírito, a nossa alma, o nosso espírito, né? Que tem um pouco de diferença, mas não é o caso de entrar agora nesse assunto, mas é um assunto que deve ser levado muito a sério em consideração o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Quem nós estamos deixando adentrar no nosso corpo, né? Claro que existe, infelizmente, existem as violações, existem, bom, os estrupos, etc e tal, mas muitas de nós, muitas de vocês já talvez se sentiram até no outro dia, né? Às vezes violada, poxa, o que eu fui fazer? Acorda, não sabe nem direito com quem está do lado, né? Isso vale para os homens também, né? Mas acho que o Mariano não deve ter nem mais aqui, ele deve ter saído correndo. Então, assim, é muito importante a gente estar atento, né? E sempre lembrando, menopausa e além da pausa é um processo da sexualidade ser com o coração e alma. É qualidade, não vai ser mais quantidade, tá? Então, eu não sei quanto tempo a gente tem, 30 e poucos minutinhos, não sei se alguém vai querer falar mais alguma coisa. Deixa eu ver, estava ouvindo bem.
Agora é bom, me relaciono com prazer e amor presente. Nossa, e você vai ver como a qualidade é diferente, né? Quando a gente trabalha, nós temos a nossa vida sexual ativa, porque é importante, gente, com 60, 70, 80, vamos manter a nossa sexualidade ativa, mas coração e alma, porque é isso que nessa fase o nosso corpo pede, o nosso espírito pede, né? Hoje é prazeroso, mas isso só veio com a maturidade, a gente já conversou com isso. E isso faz parte, né, Natasha? Porque quando a gente é jovem, a gente namora mesmo. Eu namorei pra caramba, eu fiz coisas que eu digo, Jesus, né? Mas depois a gente vai ganhando essa maturidade, né? Mas o que acontece? É que eu falei um pouquinho disso em outro momento, mas quando a gente chega nesse limiar, né, que tem um livro que chama No Limiar de Dois Mundos, que fala sobre a passagem da vida fértil para a menopausa, que é lindo. Se vocês conseguirem, compra Mulher no Limiar de Dois Mundos. Aí eu não estou sabendo mexer nisso aqui, ó. Bom, deixa eu voltar aqui para baixo. Então, é quando a gente passa, né? A gente atravessa esse limiar, esse portal, a gente passa por esse rito de passagem para a menopausa, a gente ganha um pouco de maturidade, né? Não tem jeito. A gente reflete sobre tudo aquilo que a gente fez. E aí a gente já consegue perceber o que está sendo bacana e o que não está sendo bacana para a gente. Agora, também nada pode dizer, se você quiser seguir, não é? Quiser seguir, todo mundo tem o livre-arbítrio, né? A gente informa e fala, quer seguir, segue. Mas olha, e se não tem parceiro, a Mulher no Limiar de Dois Mundos. Quando eu publicar no IGVT, quando eu baixar, depois eu vou colocar lá nos comentários. Eu vou colocar o livro da Paige, que eu não estou com ele aqui, e também eu vou colocar esse livro Mulher no Limiar de Dois Mundos. Eu acho que é de uma mulher xamânica que ela fez toda a passagem dela da menopausa. Quando eu falo menopausa, é até o cessar da vida reprodutiva, né? Porque começa lá com os 45, todos os sintomas, né? Ela fez o processo dela com duas xamãs, duas mulheres medicinas. E ela conta como é que foi o descobrimento do calor dela, como é que ela sentiu com o calor, com a questão da sexualidade dela, com o bem-estar dela, e isso tudo com o acompanhamento de duas xamãs. Linha alguma coisa. Eu já até publiquei ele uma vez que eu estava lendo, que estava chovendo, eu botei, nada melhor do que um livro para ler. Porque eu leio e releio esse livro, ele é livro fininho, mas eu acho que ele está esgotado. Acho que eu comprei no sebo, foi até aqui em Portugal que eu consegui com um rapaz. Ele conseguiu para mim, que cuidava de sebo. Eu acho que ali no Brasil, se você entrar naquela estante virtual, né, acho que é a estante virtual, você consegue. Eu vou colocar. E a Paige, a doutora Paige, é uma mulher muito legal. Esse livro é mais recente, né, que fala os mistérios da mulher, e ela fala sobre a sexualidade, ela fala também sobre a menopausa, fala bem pouquinho, mas ela fala. Tem um livro que para esse círculo de mulheres maduras que eu vou estar começando agora, só reforçando, se quiser vai lá na minha bio, acessa, preencha, ou também pode ser pelo direct, pode ser pelo meu celular, quem tem meu WhatsApp, manda que eu mando as informações. A gente vai estar trabalhando, que é um livro também lindo, que eu adoro, que são os 7 ritos sagrados da menopausa. Então, esses 7 ritos sagrados da menopausa, ela também passa, que vai ser, esses meus encontros, né, vai ser baseado nesses 7 ritos. Porque quando a gente passa nesse limiar, a gente passa por umas questões muito fortes emocionais, né? Você sai de uma época não reprodutiva
de uma época reprodutiva para uma não reprodutiva, aonde você tem registrado, desde quando você era mais nova, que acabou, envelheceu, fiquei velha, né? Acabou a minha beleza, acabou o meu poder, vou ficar sem libido, né? Porque lembra que eu falei assim, como é que você vê o sexo, né? Porque pode ser até manipulador mesmo, né? Porque às vezes a gente usa sim, não vou dizer que, né? Vamos encantar alguém, né? A gente usa como encantamento, usa para poder conquistar alguma coisa e de repente vem aqueles monstros, né? Vou perder a minha viscosidade, vou perder a minha beleza, né? Vou perder a minha libido, o que vai ser com meu marido? E aí o que acontece? Chega nessa fase, ela começa a refletir sobre um monte de coisa e ainda ajuda a saída dos filhos, né? O famoso ninho vazio. Muitas vezes o marido se aposenta ou ela se aposenta, ela começa a fazer o que eu fiz da minha vida, ela abriu mão de um monte de coisa da vida dela, muitas vezes sim, muitas vezes não, abriu mão da vida, muitas coisas da vida dela por conta da sociedade, por conta da mãe, por conta do pai, por conta do marido, por conta do filho, né? Muitas vezes se anula para muitas coisas e de repente chega ali, para de menstruar, velhice, sem libido e não tem mais ninguém para tomar conta. Aí muitas se encarregam de tomar conta dos netos, muitas se encarregam para tentar continuarem belas o resto da vida, muitas se encarregam de fazer um monte de coisa e poucas, infelizmente, poucas procuram uma terapia para ajudar a passar essa transição, infelizmente. Mas eu acho que eu estou tentando plantar uma sementinha, né? Para que o que ela sente, todas nós sentimos. Eu senti. E eu falei isso sobre... deixa eu virar. Oi, desculpa, gente. E eu falei isso lá no primeiro encontro, né? É muito difícil passar sozinha. Procura, gente, vamos lá. Entra lá no círculo, são 4 encontros, vão ser 4 encontros quinzenais, online. Você vai poder fazer da sua casa. Então, vamos trocar, vamos compartilhar, né? A Márcia está falando aqui, sinto poderosa agora. É impressionante, gente. Eu sou poderosíssima. Eu me sinto empoderada. Agora, a gente busca o empoderamento feminino desde muito novinha. E a gente esquece que o poder da mulher, a força da mulher, o empoderamento da mulher está no autoconhecimento, né? Então, quando a gente segue um caminhar em que a sua ciclicidade ela é vista com prazer, a sua menstruação é vista como uma bênção, né? Não como uma coisa horrorosa, aquela coisa suja, odeio menstruar. Aí daqui a pouco gera os SOPs, gera a questões de infertilidade, endometriose, porque é muito lindo você ser mulher. Então, se você se desconecta, você passa por um percurso, de repente, de sofrimento sem necessidade, né? E quando você chega nesse momento do limiar, que você sai de lá e vem para cá, para o seu interior, não tem jeito. Você ganha autoconhecimento. É natural a busca, né? É natural a busca. E você se empodera, porque você não vai estar tão pensando no que o outro está achando de você, né? Porque a gente, quando é mais nova, o que o meu chefe vai dizer, o que meu pai vai dizer, o que mamãe vai dizer, o que meu filho vai dizer, o que a vizinha vai falar. Quando a gente chega a essa idade, a gente ganha um autoconhecimento
né? Eu falei também isso, a questão dos véus. A gente vai tirando os véus e a gente se empodera, porque a gente vai revelando, a gente vai voltando a ver, que é um exemplo que eu falo muito, que eu gosto muito do quadro, né? Que quando a gente nasce, a gente tem lá a nossa essência, o nosso ser. Com o longo do tempo a gente vai jogando aquelas poeiras que chega uma hora a gente não sabe nem mais, a gente olha para o quadro e não sabe mais quem está ali. Quando a gente chega na menopausa, a gente vai passando. Gente, eu descobri que eu olho muito pro alto e que eu falo assim, né? Descobri, né? Eu já sempre soube. Mas você vai, ó, limpando esse quadro. E aí você volta a se enxergar. E aí você não depende do que o outro vai achar. Você pode ver que às vezes tem até aquelas velhas, antigamente a gente falava, nossa, a vozinha tá doidinha, né? Fala umas coisas, né? Porque não tem filtro. Porque não tem mais aquelas capas todas que a gente colocou, ou que a sociedade impôs pra gente, e que por algum motivo pra gente foi necessário para sobreviver, não está errado, né? A gente cria os scripts para poder sobreviver, né? Mas a gente foge muito do nosso propósito de vida, né? E a descoberta muito desse propósito de vida, a gente passa uma jornada, né? Passa quase 35 anos menstruando, muitas 36, 38 anos menstruando, tentando aprender alguma coisa e depois entra na menopausa. Então, né, se não for no bem, às vezes pode ser no mal. Então, mulheres, se cuidem. Se cuidem para ficar empoderada logo, 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 logo. Não precisar sofrer tanto com os calores, também já comentei, com a questão da secura. Tá bom, deixa eu ver aqui quem mais. Elza, um beijo, fica com Deus. Eu também já estou terminando. Até a próxima, terça-feira da semana que vem tem o último Alguns Dedinhos com a Fátima. Para mim foi um novo começo e até mesmo o imã de libertação, de compromisso. É mesmo. É. Nossa, a gente fica tão empoderada. Libertação de compromissos bons e outros, e passei a ter mais compromissos comigo. É porque você traz atenção para você. Não quero mais muito saber. Né? Às vezes eu fico falando assim, nossa, Fátima, você está olhando para o lado. Né? Mas... gente, eu sou assim, eu olho para o lado mesmo, eu não sei para onde olho, se é pelo meio, se é para cima, mas eu estou aqui falando com vocês. Então, para mim, é isso que importa, entendeu? Então, assim, eu não quero saber se eu estou bonitinha. Hoje eu tomei até de pantera, né? Prendi o cabelo, eu tirei a pantera do cabelo e vesti aqui a pantera. Mas a gente vai ficando mais feliz, porque a gente sai dessas... É uma mistura de sentimentos, é uma mistura. Então, tem aqui que eu não sei o nome, eu estou precisando descobrir tudo sobre aceitar a menopausa. Então, eu só vou repetir para terminar. Olha, mais um homem chegando, mas vai já, mas já estou terminando, viu, Danilo? Saudade de vocês, manda um beijo aí para todos, para sua mãe em especial. Então, eu vou estar agora em agosto, começando um grupo, um círculo de mulheres maduras, em que a gente vai trabalhar em cima de uma estrutura. Ah, que bom! Ah, Elis, nossa, nosso papo foi bom a beça, né? Foi muito legal, eu fiz uma live com a Elis Peralta, nossa, foi muito legal, tá lá no meu YouTube, eu disponibilizei lá, foi muito bom. E então a gente vai estar falando, vai estar estruturado em cima de um livro onde a gente tem os vários rituais para a gente passar, que são 7 rituais sagrados da menopausa, e você estando em grupo vai conseguir fazer uma reflexão, ter informação, porque eu vou levar muita literatura, né? Porque isso tudo que eu falo foi através de leitura de livros, de aprendizado, e claro, eu coloco no meu tom, né? Do meu jeito, mas é muita literatura, é Jean Shinoda, é Miranda Gray,
oh meu Deus, a Zuma, que, que fez a terapia menstrual. Tem uma menina linda, que é a Sofia. Nossa, eu tenho muita, muita, muita literatura. Então, nesses 4 encontros, nós vamos estar trabalhando com muita literatura, de uma forma lúdica. Então, não vai ser aquela coisa de sentar e ter que falar. Não, se quiser compartilhar, compartilha, porque só o ouvir, muitas vezes, ressignifica muita coisa. Então, vai ser pelo Zoom, então você pode fazer da sua casa, vai ser bem legal e eu convido a todas que puderem participar, tá bom? Gente, eu acho que a gente já está terminando. Eu vou deixar um beijo grande para vocês, por todas vocês que estiveram aqui, que me permitiram ou que vão assistir ao longo do tempo, que me permitiram estar aqui colocando mais uma sementinha de reflexão, de possibilidades da gente fazer diferente, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Ó, se quiser participar do grupo do Círculo de Mulheres Madura, entra lá na minha bio que tem lá um formuláriozinho que você vai preencher, eu te mando, tá bom? Para todos, um beijo grande e a gente se vê terça-feira que vem no Conversa, alguns dedinhos de conversa comigo, encerrando essa série de 4, em que a gente vai falar um pouco mais desses ritos de passagem, que são etapas, né? Dessa jornada da mulher madura. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Tchau.